aqui para mostrar o lado toresco paranormal dessa cidade. Porque ela já é toresca pela antiguidade, pelas histórias, pelas pessoas. Mas nós vamos mostrar o lado da paranormalidade, das coisas, dos casos que ficaram, dos espíritos que se prenderam. Então vamos procurar o lado que nos interessa, mas mesmo assim não deixe de vir conhecer essa cidade. Paranapiacaba. Olha lá, ó. Paranapiacaba. Uma outra pessoa que nós consideramos a Dona Francisca, lógico, outras pessoas, pelo menos a que nós conhecemos, a Dona Zélia, o Pedro, nós consideramos um ícone de Paranapiacaba. Então, são pessoas historiadoras, conservadoras, né, da história de Paranapiacaba. Muito bom. Na hora que ele desistir, tá na fila. É interessante? Apoio da Grace, mas tudo bem. Tô na fila. Esse aqui, o nosso amigo Doel, né? Também nós consideramos um ícone da cidade de Paranapiacaba. É um historiador, um preservador também, entendeu? Fez grandes mudanças de habitat, vamos dizer assim. Esse ícone não quer dizer assim. Nome feio, né? Não. Assim, quando você disse ícone, só foi o símbolo ou você quis dizer por anterioridade, assim, certo, sabe? Porque a esfinge é um ícone, a pirâmide. Mas essas também, coisas só com a idade, tá? A Só com o pirâmide tempo. também, né? Você entende? Essas coisas são ícones também, né? Eu não sei o que você quis se referir agora. Eu não senti muita sinceridade. Não senti muita uma pitada de maldade. O que é melhor para você? Como elogio ou mais? Porque ficava invisível, muito sensível, meninada. Mas a gente colocava chá de hibiscus, embaixo ela tem um rechozinho, ficava aceso o rechozinho, o chá de hibiscus sempre quentinho. Que época essa chapa? É da época dos ingleses aqui, não? Não. Os ingleses não deixaram nada além da arquitetura. Não deixaram moça? Quando a senhora escutar falar que isso aqui é uma vila inglesa, fala assim, mentira. Era uma vila operária de final do século XIX. Não tinha nada de inglês, que ninguém tomava chá das 5, sabe? Ah, é? Não. Muito interessante. É uma vila operária de século XIX. Ela foi construída só por conta da manutenção da ferrovia. E como isso trazia lucro, quer dizer que na verdade ela foi... O interesse era financeiro, não de deixar nada de tradição. Mas mesmo assim, dentro do lucro, eles não deixaram nenhum peso da história deles, a não ser a arquitetura. Não se misturaram com ninguém. Existe um casamento relatado entre um inglês e uma filha de um farmacêutico, mas não deixaram mais nada. Era só arquitetura mesmo.
Aqui só não foi uma colônia porque era um país livre, né? Mas eles tratavam aqui como uma colônia na Índia, como na África, da mesma maneira. Não tinha isso, era lucro mesmo. Era um lucro de 5% do governo federal e 2% do Estado. Era um lucro de 7% ao ano, quer desse, sobre o volume de dinheiro investido, quer a ferrovia desse ou não desse lucro. Na verdade, eles trataram como um negócio mesmo. Eles não deixaram nada além da arquitetura. E essa vila só foi construída, só existiu mesmo por conta dos problemas que havia na descida da serra, muito acidente. Porque no início pensava-se que não iria se precisar de uma manutenção constante. Mas aí precisou-se. Então essa vila foi construída, mas com todas as... Compara esta vila com as outras cidades que surgiram na Revolução Industrial, essa vila é toda feita assim, feita como se fosse um xadrez, os quarteirõezinhos direitinho, todos delineados, com água, com luz, com iluminação, com esgoto, coleta de lixo. Mas, em que ano? Essa aqui começou a ser construída, essa parte da vila de Paranapiacaba começou a ser construída mais ou menos em 1895, 1897. A outra parte, lá embaixo, a parte velha, já é mais antiga, mas já não tinha o aspecto de uma construção como se diz, projetada. Você só vai perceber, as casas são construídas mais ou menos não queria, as vielas são curvas, depois porque esta vila era para ser só um assentamento de operários para a construção da ferrovia. Se a senhora ver fotos antigas, eram choupanas mesmo, cobertas de pau-a-pique, de sapé. Então quando a pessoa quer trazer aquela beleza de uma vila inglesa, na verdade era muito bonita, era muito moderna, mas em inglês mesmo, mas porque, olha, os operários eram portugueses, espanhóis. Os italianos chegaram no fim, porque os italianos já tinham na época de fama de anarquistas, alguns alemães, cada um por causa, não porque eram por causa de sua nacionalidade, mas pela sua capacidade técnica. O português para madeira, o espanhol para ferro, né? E os italianos por causa de assentamento de tijolos, pedras, né? Que eles eram os entendidos. O próprio São Paulo, né, de Piratininga, antes da vinda dos italianos, era feito de taipa, né? Depois que os italianos chegaram, começou a se construir em tijolo, essas coisas mais. O Doel, aqui em Paranapiacaba, Vamos chamar de ícone também. é uma referência gastronômica aqui na vila. Participou de vários concursos, né, Doel? Concursos de gastronomia, de festivais de Cambuci e excelentes colocações nos pratos. O Veja nos considera já desde 2007 um dos melhores restaurantes do ABC. Quer ver que nós temos ali. Ali nós temos as propagandinhas. Só não tem mais propaganda que não pode, né? Vamos fazer vocês, hein? Não aparece mais. Desencantado da vida. Com licença. Esse programa que trabalha a paranormalidade, o dom, a capacidade das pessoas, e junto toda a cidade tem os seus mistérios, né? Tem os seus contos, e nós gostaríamos de conhecer, de escutar, você ficar para gravar de noite. A vila tem um imaginário, né? Tem um lendário. Mas o lendário é verdade ou é um lendário criado? Aqui está. Eu tenho que fazer um preâmbulo, vamos voltar um pouquinho. A vila, há uns 30 anos atrás, um pouco mais, foi invadida porque a vila estava num completo abandono. Então quem está de 30 anos para cá, fala muito de ouvir dizer. Não existe uma verdade histórica nisso, mesmo porque a história é difícil da gente saber. Mas então existe muito de ouvir dizer. Contos. Que pode ser comprovados ou não? Aí que está. Não tem como, a maioria não há como comprová-los. Porque não existe muito. Toda a memória da vila ficou por conta da ferrovia. Essa memória, os escritos foram perdidos. Eu mesmo tentei, há tempos atrás, começar a saber do que se padecia, que quais as mulheres se diziam na época. Eu estou fazendo só o inverso, eu estou pegando o obituário das pessoas para tentar descobrir dos que elas padeciam. Porque todos os papéis, o que foi, se perdeu. Existe pouco para se dizer. Existem algumas lendas, existem lendas do velho da loira do Lira, muita. Uma das que eu acho que tem um pouquinho de fundo de verdade, que eu acho que pode parecer verdade, é que em
1897, por aí, eu não sei, agora eu não posso precisar ler. Foi feito aqui, foi construído aqui no final do ano o hospital velho, lá em cima. E foi exatamente nessa época, nesse mesmo ano, nos 6 últimos meses do ano, que aqui o Jack Stripador agia em Londres. E diziam que ele era médico. Na época do desaparecimento dele de lá, que ele desapareceu, por encanto, o hospital foi inaugurado aqui. Então acredita-se que ele, como médico inglês, que era da realeza inglesa, tenha vindo para cá. Mas essa me leva, você sabe que essa me leva a pesquisar um pouco, essa me leva a pensar um pouco mais. O resto é tudo lenda mesmo, né? Que a neblina é uma moça que se atirou na grota funda e se tornou neblina, porque o noivo abandonou. Não, isso são relações com a natureza. Mas eu quero me referir assim, ó, a alguma casa, algum túnel que aparece gemidos, gritos ou coisas semelhantes. Tem um fato interessante para contar para a senhora, se a senhora acreditar, posso mostrar até a foto. Quero, mas é isso que eu vim para isso. Nós viemos para isso. Então, eu só me dê só um segundo. Não, tem problema. O comentário vai. Quem conta um ponto aumenta um ponto, todas as histórias, mas pelo visto o senhor tem é um bom senso de saber fazer a triagem. Vocês observam que ele contou como lendas. Agora tem alguma coisa que ele vai mostrar uma foto que nós vamos trabalhar em cima e nós vamos ver isso aí para mostrar para vocês os mistérios dessa cidade. Vamos começar a apresentar o seu Doel. Ele é um médico ginecologista, uma pessoa com conhecimento, uma pessoa que se dedicou um determinado tempo a uma história. Agora ele está aqui fazendo a própria história dele. Diga o seu nome todo e diga que você dá permissão de mostrar a entrevista. Imagem toda. Isso. Imagem. Qual é o Teu nome? Meu nome é Doel Sauerbron. Estou dando aqui a permissão para que eu estou dizendo aqui é a minha verdade. Do que eu vi, do que eu senti. É o meu relato. Obrigado. Sem outra implicação. Estávamos um dia qualquer, não sei, uma noite qualquer aqui, não sei precisar quando o balanço daquele parquinho começou a fazer. Mexer. Não tinha um ventinho na rua. Eu não sou engenheiro, mas o balanço é preso por umas correntes com uns elos desse tamanho. Não existe vento que possa mover aquela corrente para lá e para cá. Bom, ficou pra gente, nós olhamos, achamos aquilo muito estranho e ficamos aqui. Estávamos reunidos uma noite aqui, 11 pessoas. Um deles era o primo do Chico César. Nós estávamos sentados todos aqui. E durante o dia, antes desta noite, estava um amigo nosso chamado Ricardo e a esposa, e nós estávamos contando essa história. E o Ricardo começava, dona Grace, a senhora foi para Santo Tomé das Letras, comeu muito cogumelo e ficou vendo as coisas. E encheu a Grace o dia inteiro com isso. À noite eram 10 e pouquinho, ele estava naquela porta ali, de repente ele falou assim, gente, o balanço está mexendo. Eu falei, Ricardo, não enche as paciências, você vai começar com essa gozação de novo? Falou, não, mas está mexendo mesmo, está mexendo mesmo. E nós fomos todos lá e o balanço estava mexendo mesmo. Os pelos da mulher do braço do Ricardo ficou desse tamanho assim, em pezinho assim, ficou. Nós fomos ver e o balanço estava ali. Vamos ver o que era. Todo mundo valente, reunimos os 11 valentes e vamos lá. O primo do Chico César tinha uma máquina e tirou uma foto. Plim. E viemos para cá e o balanço continuou. Chegou aqui, olhamos a foto, nada, não tinha quase nada. Falei, mostra a segunda. Quando ele mostrou a segunda, falei, dê um zoom. Então, na segunda foto, eu tenho na palme para vocês verem, mas se quiser eu posso até mandar por e-mail, a foto não foi manipulada. Existe perto do balanço um vulto assim, com mãozinha dobradinha assim e em pé, do tamanho de uma criança. Eu vou mostrar depois da palme para você. A mulher do Ricardo teve que tomar água, que ela fez. Todo mundo ficou apavorado. Qual é a explicação? Eu falei, a explicação não tem nenhuma. Eu posso relatar o que eu vi. Porque a explicação não depende de mim, que eu não sou mestre nem doutor nesse assunto. Eu vou mostrar para vocês na minha palma que eu tenho a foto. E se precisar, eu mando por e-mail essa foto. É um prazer. Vou mostrar para vocês. A palma tem uma resolução pequena, não é a resolução do computador, a gente tem que reduzir a imagem para ela caber aqui. Foi no carnaval do ano passado. 2008. 2008. Quer ver uma coisa?
Vamos achar aqui imagens. Aqui é este aqui o programa. Ele vai demorar um pouco para carregar porque ela é uma menina aí. Que outros. Eu chamei até aqui de Fantasma JPEG, né? Moderno, não? É um nome sugestivo, né? Ó, vocês podem tentar olhar. Eu vou mostrar aqui, ó, o balanço e olha aqui. Põe na mão da maneira que a senhora enxergue melhor. O V do arco do balanço. O que a senhora vê aí? Não vê uma pessoa assim, uma criança assim com as mãos assim? Eu não tô vendo. Eu posso até dar um pouquinho mais de zoom. Dá mais um pouquinho para ela ver. Um pouquinho de Eu zoom. acho que era o ângulo. Um pouquinho de zoom. Aqui, ó. Você vê até os costelinhos. Ó. É. É isso mesmo aqui. É, Agora tá ficou melhor. sentadinho. Você ficou assim. Assim. Não mexer, não existe. Eu posso mandar por. Tem meios de se ver se a imagem foi mexida ou não. Tem. Eu posso mandar por internet e ver que não foi. Aqui saiu da Me foto. peça o seu papel do seu aqui. Eu vou mostrar para o pessoal do chat. Olha aqui, ele está falando isso aqui. Eu posso lhe mandar por e-mail. Aqui, aqui e aqui, ó, é o corpo da pessoa. Você tem um pendrive? Eu gravo para você. Viu? Cabeça, aqui o corpo. Deixei lá em cima do carro. Gente, a face está bem perfeita. Agora, ó. existem Como coisas se tiver, também. A face está bem perfeita. Existem coisas também que o imaginário cria e que na realidade desmente. Eu também tenho um fato interessante a contar. Eu tinha meu restaurante ali no Lira, União Lira Serrano, ali. Eu chegava pela manhã, chegava umas 8 e pouco, escutava um barulho de andar em cima do Lira e varrer com uma vassoura. E varrendo. Olhei aquilo, vasculhei o prédio inteiro, não achei. No dia seguinte, uma terça-feira, tinha aula de judô, chamei o professor de judô, chamado Creginaldo, falei, Creginaldo, vamos subir comigo, vamos dar uma olhada. E aquele barulho de andar e... Vou contar isso na prefeitura, todo mundo deu risada. Você está inventando um novo fantasma na vila? Eu falei, mas eu estou escutando, o professor escutou, e é verdade que nós escutamos. No terceiro dia eu falei, eu fui atirador esportivo durante muito tempo. Peguei uma arma minha lá, guardei a arma comigo. Fiquei lá esperando, falei, hoje eu vejo quem quer isso daqui. 6 horas da tarde fiquei esperando. O Lira fechado, já fechava 6 horas. E check, raspando. Falei, mas eu vou esperar, né? Não sou nenhum mal valente, fiquei esperando. 6h30, mais ou menos, abre o sapão do Lira. Eu fiquei, agora vejo quem é. Era um coitado de um rapaz que estava trabalhando, tinha sido contratado para varrer a poeira do sótão do Lira. Desceu como um urso panda ao contrário quando ele tirou o óculos. Estava todo preto. Agora, eu fico pensando, se eu não tivesse visto esse rapaz, eu contaria para vocês até hoje que eu tinha escutado um fantasma do Lira andando e varrendo em cima do sótão. Vocês viram a diferença do bom senso, da coerência, de quem quer ser respeitado, até mesmo como uma pessoa que, quando mostra a verdade, é verdade. Isso é um exemplo do bom senso. Ele está contando uma experiência e está contando que ele poderia ter fantasiado. E o médico é muito prático, ele não ia fantasiar e cair nessa exposição do ridículo. É uma pessoa muito respeitada e muito querida aqui. E a foto do... A foto tem sentido, só que assim, ó, eu vi mais gente do que boneco. Eu vi mais gente que aquela... que tu viu ali? Eu vi mais gente que aquela imagem, eu vi mais energias próximas. É? Por isso que eu estou dizendo, é A minha esposa coerência. é muito crente nisso. Eu sou mais cético. Você sabe, não, veja bem, não faço críticas, eu sou mais cético. Eu não sou católico, mas se fosse seria um São Tomé, mais ou menos assim. Mas esse fato eu vi. Muito interessante. Então, eu não posso falar. O que ele viu, eu concordo, percebo, notei, mas eu vi mais outros movimentos de outras energias ao redor. Até nós vamos ver, eu vou tentar ir mais a fundo nessa história. Quem morreu naquela época, eu acho que é mais difícil, né, João? Mas eu vi mais gente do que... Ele se mostrou mas tem mais coisas ali que talvez não esteja ligada ao fato do balanço, mas como apareceu um espírito traz outras pessoas para a comunicação. Isso aí, como ele falou, vocês viram, a diferença ele conseguiu distinguir. Uma ele foi para ver, a outra ele viu e ninguém conseguiu
não houve o questionamento, mas não houve uma explicação coerente. Então, não disse para vocês que eu ia trazer coisas inéditas? Isso aí é inédito. Aqui nessa cidade que eu não consigo pronunciar o nome, viu, gente? Que o João vai pronunciar para vocês. E vem mais. Nós estamos visitando aqui a vila de Paranapiacaba, que fica aqui em Santo André, né? Que já a gente falou bastante e vamos ainda fazer um documentário muito mais profundo. Paranapiacaba foi o início da ferrovia no Brasil, no momento que os outros países precisavam muito da exportação de produção de café e de minério. Então criou-se a ferrovia para aumentar o transporte da produção do Brasil. E também que houve muito sofrimento, né, gente? Deve ter mortes, pessoas prejudicadas, perseguições, pessoas que morreram insatisfeitas, os generais de uma forma, no sentido de generais, pessoas que dominavam, que controlavam. Então isso tudo ficou num espaço energético e quem tem a sensibilidade, quem se permite, vai vivenciar alguma coisa. E depois vem os contos criados que nós também podemos até contar, mas mostrar que são... Deixa eu fazer uma coisa, nunca dá o teu original, que o pessoal vem aqui, distorce e diz que não é verdadeiro e tu fica sem o teu original, não, o original tá aqui. Viu? Eu vou passar pro pendrive para você. Passa, porque eu só quero dizer assim, ó. Aí eles vêm, distorcem, diz que é uma criação tua e tu não tem o original para comprovar. Não deu o teu original. E o teu original vai ficar comigo, uma cópia, tá? Tem esse outro aqui, mas aqui você já foi feita a distância, já não tinha mais nada. Olha. Não. Aqui a gente vê o escorregador, tá vendo? Criou, e como ele não vai E ter nesse aqui o original, balanço, não tem como se defender. E nesse aqui ele fez o zoom. O teu original... Eu tenho esse, e depois assim, deixa eu ver se esse aqui tem alguma coisa. Esse aqui também tem, ó. Tá legal. Ó. Deixa eu abrir Você ela. tem um contraste preto bem nítido. Ó. Não, dá para ver tranquilamente. Eu, como pesquisadora, eu vou dizer uma coisa para ti. Proteja o teu original e outra coisa. Teu original fora do... Não, eu tenho Tá? no pendrive. Eu sei, eu conheço muita história. Eu vou passar esse aqui para o pendrive. Cadê o pendrive? Protege o teu original. passar Senão para você o perde Elias. toda... Entre aqui. Isso é muito importante. Eu estou dizendo para ele, o dele é uma foto... Ele bateu uma foto e guardou. Então, como eu disse a ele, guarde o original. Porque os maus intencionados podem pegar, dizer, fazer alguma coisa, distorcer e botar ele em situações constrangedoras. Então, ele vai manter o original guardado num cofre. Qualquer situação que possa deixá-lo inibido ou questionado, ele vai ter o original para se defender. É importantíssimo. Agora, conta o que tu percebeu na foto. Eu percebi mais que uma pessoa, mas como nós estamos focando no que ele contou... Não, eu quero a tua versão agora. A minha versão é verdade. A minha versão é verdade porque eu estava acompanhando ele. Vamos aqui no cinema. Eu quero dizer para vocês que eu não senti arrepio, tontura, nada, porque as coisas já são bem mais elaboradas comigo. Mas eu percebi que tem sentido, porque é original. E eu acompanhando ele é um médico, um homem de bom senso, tem uma imagem. Tanto é que ele contou uma história e contou uma verdade. Então eu acredito, e por isso que eu estou mostrando para vocês, que é verdade, que tem sentido isso que o nosso amigo nos mostrou. Agora fica perto daquela luz lá, tu vai contar o que tu viu além. Do lá, aqui, ó, aqui. Isso. Até vou me aprofundar nessas imagens, porque eu quero contar. Ficou nítido a imagem daquele vulto, mas eu vi mais 2 vultos ao redor. De fato, eu vi nítido uma criança, um espírito, uma pessoa, mas eu também vi mais um vulto do lado esquerdo da pessoa. Se vocês observarem, que eu vou tentar olhar de novo, tem outro movimento, tem outro espírito, tem outra energia, não importa o nome, dentro dessa foto. Ele não estava sozinho. E o que passava, Rosa? Essa foto me passou curiosidade. Aquele espírito, aquela energia estava curiosa, estava preso, eu diria assim, uma criança querendo andar de balanço. Deve ter ficado doente, alguma coisa, porque ele se prendeu ao balanço, alguma coisa que ele gostava. A outra pessoa que eu vi muito assim, protegendo o espírito que veio, se mostrou, que balançou, porque ele se mostrava. Então ele era um espírito ingênuo porque se mostrava movimentando, ele queria ser visto. E foi visto.
vou mostrar um outro que eu percebi, que ficou, só tem a imagem mais do rosto. Aqui, queridos, ó. Aqui? Aqui, ó. Viu? Sim, ó. Esse aí. 2 olhinhos, o narizinho. Aqui, ó. Isso aqui, Isso. ó. Isso aqui. Parece um cabelinho mais comprido de menina. Isso mesmo, isso mesmo. É aqui, ó. Aqui, ó. Isso mesmo. Minha Parece uma menina ali, de cabelinho mais comprido. Então, Pega o mouse e mostra. Este aqui, ó. E o outro, o primeiro é esse corpinho todo. Não, esse tá incrível. certo? Vocês vão ver na foto depois, podem olhar e dar uma olhada. E vamos deixar claro que esses riscos aqui são os balanços. São o suporte dos balanços. Aqui tem 2 balances. São 2 suportes de balanço. E que o balanço é corrente. Vai lá dar uma olhada depois. É corrente. Vamos filmar o balanço agora. Vê que... Esse é o balanço. Olha a grossura da corrente. Vou botar minha mão aqui para vocês poderem. Ó. Não é qualquer vento que... Rosa, peraí. Olha aí, ela pegou. A minha sensação é que isso aí essa sintonia ligada na época, há uns anos atrás, muitos anos, uma epidemia de morte de criança. A minha sensação é que morrer, não sei se chega a ser uma epidemia, mas quando morrem muitas crianças, isso aí é ligado àquelas crianças daquele período. Nós vamos... O que conhecemos do Doel, ele tem um trabalho, né, científico, inclusive, de relatos de causa-morte de crianças na vila de Na vila, isso a gente pode levantar com ele também. Foi assim, várias crianças que morreram. Morreu um menino, uma menina, porque apareceu. A minha sensação é um menino e uma menina. Então foi epidemia que teve várias mortes de crianças. Isso aí vamos pedir para o Joel olhar. Tem gente que faz assim. A falta de iniciativa é muito grande. Né? Por exemplo, tem algumas pessoas que tentam fazer o movimento. Eu já estou condenado. Outra coisa, ela teve um trabalho muito grande de trazer psicólogos. Trazer essa parte de psiquiatria, psicanalista, psiquiatria para cá, porque ela acha que realmente as pessoas precisam de um apoio nesse sentido. O psicólogo aqui é muito importante, mas também precisa entender que são pessoas com as suas sensibilidades, sem estrutura emocional, sem oportunidade, com uma sensibilidade em aberta. Então tem que trabalhar os 2 pontos, a psicologia e o mundo e a energia das pessoas aqui, que elas não sintonizam no presente e no futuro. A tendência, por estar tudo muito como antigamente, que tu entra aqui, tu não vê um presente, tu vê um passado. Então há uma sintonia de passado que precisa ser administrada. Para o presente. Para o presente. Não, o passado não é negativo. É as pessoas que deixaram isso sobrepor o presente. E o passado é uma relíquia, é uma sintonia, mas o que tem que impor é o presente. Prevalecer, né? Não está acontecendo. Isso aí é coisa muito... A gente sente energeticamente, não há um limite entre o passado e o presente. Não. Há um sufoco do passado com o presente, um desgaste energético. E é uma discordância entre... Totalmente.